gente, tudo bem com vocês? Charlene Franco, diretora de vendas independente Merkei, e hoje o vídeo é sobre pincéis. Pincéis! Deixar aquele olho lindo, poderoso, e vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava. A Merkei tem os pincéis necessários para você começar a fazer. Sim, existem vários pincéis hoje em dia, né? Mas, para você que não é profissional, dá pra fazer perfeitamente a maquiagem que você quer, aquele olhão que você vê em revista, que você vê nos vídeos, vê com as blogueiras e tudo mais, você vai conseguir fazer perfeitamente. Dá pra fazer algumas adaptações, então vem comigo. Um dos pincéis que muita gente tem dúvida e não sabe é o de blush ou pó, ou blush ou pó. Olha só, gente, a diferença. O pincel de pó, ele é mais cheinho, ele é maior, e o de blush, ele é menor. Essa é a diferença de um para o outro, tá? Os pincéis da Merkei são de cerdas bem macia. Então ele é um pincel para pó compacto ou de repente um pozinho solto, você passar delicadamente no seu rosto. O pincel de blush, é de lógico, é de blush. Ele é de blush, mas também serve para você fazer contorno. Leve achatadinha e fazer o contorno com pó no seu rosto. Tá? Também serve, então, para blush e contorno. Pincel de base. O pincel de base, olha, para vocês verem, também de cerdas macias, ou conhecida como língua de gato. A maioria das pessoas tem dificuldade de utilizar esse pincel, por quê? Se você não saber passar perfeitamente a sua base, você vai ficar com uns risquinhos na sua pele. Então muita gente acaba não usando, preferindo a mão. Não utilizem a base com a mão. Por quê? Toda a oleosidade das suas mãos vai passar para a sua pele. Aí você vai reclamar que a base está ficando oleosa, que sua pele não está durando, que não está bonita. Além de que você consome muito mais produto utilizando a base com as mãos. Então, gente, não faça isso. Use o pincel de base. Você consegue pegar as regiões que a mão não consegue, que os dedos, que é cantinho do nariz, né? Os detalhes do seu rosto. Fazer o contorno aqui da sobrancelha perfeitamente, para não ficar passando produto, tá? Então você consegue fazer isso com o pincel que com os dedos você não consegue. Mas você tem uma outra opção, que é o pincel de base em pó. Mas não notem que tá sem cabo, tá, gente? Que eu já até fiz um vídeo e tava sem cabo e continuou. Gente, ele é ótimo, eu não vou, né? Eu perdi o cabo. O pincel de base em pó, ele é retinho assim, por quê? Ele facilita na hora de estar pegando o produto no potinho, então ele pega a quantidade exata. Porém, você também pode utilizar ele com a base líquida, tá? Eu tenho vários clientes que não conseguiam passar base e utilizam ele. Por quê? Ele, você vai pegar a base líquida, pode pôr o pingo na mão, pega o produto, espalha no seu rosto e depois você vai polir, como se fosse polir em movimentos circulares. Você vai passar levemente por todo o seu rosto e não vai ficar aquelas marcações. Então, se você quiser uma cobertura mais pesada, passa mais uma camada. Ou eu sugiro que você passe mesmo com um pincel de base e depois dá uma polida com esse pincel de base em pó em movimentos circulares levemente, porque a intenção é polir, não é remover a base do seu rosto, tá joia? O pincel para corretivo, ele é bem parecido com os pincel de base. Olha, o formato é bem parecido, só que menorzinho. Para você de corretivo, usar nessa região, pode estar iluminando a ponta do nariz, certo? Então, pode estar fazendo contorno na sobrancelha, para deixar aquela sobrancelha mais definida. Você consegue fazer tudo isso com pincel de corretivo.
Você vai passar nessa região, por exemplo, o corretivo e depois leve batidinha. Cai um pincel. Voltando. Onde eu tava mesmo? O pincel de corretivo, você vai passar o produto aqui e depois com leve batidinhas pra assentar o corretivo, tá? Pra depositar, pra não ficar aquele excesso só passando com o pincel. Então, dá as leves batidinhas. Com as mãos limpas, tá, gente? Lembrando, não passe a oleosidade das suas mãos pra sua pele, pra sua maquiagem durar muito mais. O pincel de sombra também, ele é maciozinho. Tem um outro pincel de sombra que é a esponjinha, que eu acho que todo mundo conhece, que normalmente vem naqueles estojinhos. Esse aqui, ele é mais maciozinho, né, cerdas macias, para você passar aqui na pálpebra móvel, né, depositar a sua sombra. Então, esse é o pincel para sombra. Ele é bem parecido, bem em termos, muita gente confunde com pincel para fazer côncavo. O que é côncavo? Côncavo é essa região da pálpebra móvel e do ossinho. É esse para fazer aquele efeito esfumado. Olha, que você vai espalhar toda a sua maquiagem para dar aquele degradê legal e tirar toda aquela marcação. Ó, como que ele é. Ele é mais pontudinho, ó, ele é mais pontudinho, ele é bem cheinho, para você conseguir fazer esse trabalho de esfumar. Olha, eles são bem parecidos, o de sombra e o de côncavo, porém o de côncavo, olha, ele é mais cheinho e mais pontudo para entrar certinho aqui nessa região para você esfumar. A Mary Kay, ela tem no catálogo o pincel de esfumar, que muita gente confunde. Por quê? O pincel que nós vamos esfumar é esse que eu acabei de falar pra vocês. Só que lá tá escrito côncavo, então muita gente faz confusão. O de esfumar, que tá escrito lá no nosso catálogo, olha, ele na verdade ele é um pincel de precisão. Ele é pequenininho, achatadinho e ele é mais firminho. Ele é macio também, mas ele é um pincel mais firminho. O que você vai fazer com ele? Também você vai esfumar, mas a região de baixo dos olhos, para fazer canto, desenho aqui do canto, com esse pincel. E agora o pincel de sobrancelha, que na verdade eles tem três funções. Essa ponta aqui, ele tem o pentinho, né, para pentear essa sobrancelha, e tem a escovinha, ó. Essa escovinha, quando você utiliza o lápis de sobrancelha para fazer contorno, ou mesmo que você utilize sombra, você vai usar essa escovinha para esfumar e tirar aquela marcação muito pesada, para não ficar aquele olhar carregado. Então você vai tirar o excesso daquele produto na sobrancelha. Então para isso que serve a escovinha. Muita gente fica na dúvida, mas o que eu vou fazer com isso? É esfumar a sobrancelha. Esse pincelzinho aqui da ponta, ele é para delinear. Então você pode utilizar o delineador em gel, que já vem com um pincelzinho, mas se você quiser pode estar utilizando esse aqui também para fazer o delineado, ou fazer o cantinho, ou para iluminar a sobrancelha, pontinha do olho, tá? Você também pode fazer. O de sombra que eu mostrei para vocês também serve para iluminar a sobrancelha. Eu uso ele normalmente para iluminar a sobrancelha. Daí fica a critério de vocês, ou dependendo da maquiagem que você vai fazer. Todos esses pincéis, 9 pincéis, a função de cada um deles. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, podem deixar a mensagem aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês, mas não tem mistério, tá? E a maquiagem fica outra coisa usando esses pincéis. Então eu super indico que vocês invistam nos pincéis para vocês começarem a fazer maquiagem, mesmo que não seja profissional, que seja só em você, mas você vai ver total diferença, vai ficar muito mais profissional, muito mais bonita. Eu espero ter ajudado a todas vocês.
E esse batom lindo aqui, antes que vocês perguntem, é do lançamento da Mary Kay. Esse lindo batom líquido mate é o Pink It Over. Não sei se dá pra vocês verem. Pink It Over. Ó. Rosa lindo. Se vocês não conhecem o lançamento da Mary Kay, procure a sua consultora. Quem precisar de ajuda, fico à disposição, mas vocês vão amar. Ele fica sequinho, uma textura linda, não craquela como todo mundo fala, e tem a durabilidade assim, gente, sério, fora de sério. Ele é incrível, lindo, vocês vão amar, tá? Beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau, tchau!